Boa tarde. A minha palestra hoje é a respeito do SEIS, né? SEIS que a gente fala, por aqui a gente quase não vê esses tipos de casa, né? A gente vê mais na roça, aquelas casas capangaia, né? E então aquelas casas a gente sabe que tem 6 pilares, né? São os 4 mais menores e os 2 maiores, né? Que é a capangaia, né? Então aquele se simboliza, sabe? O pai e a mãe, né? Os dois maiores. E os menores simbolizam os filhos, né? Então a gente sabe que é muito importante, né? No nosso familiar, né? De manter essas peças, né? Em dia, né? Então como essas peças aí é fundamental para todo familiar, né? Porque é considerado que então a gente não podemos, né, assim, afastar, né, é, matar, né, ninguém dessa casa, porque isso aí é uma estrutura que é da casa. Então, praticamente, se a mãe ou o pai morrer, né, ser assassinado por um dos filhos, a gente sabe que vai, não vai ter aquele suporte naquela casa. Então, aquela casa ali, a gente já vai ficar uma casa sem aquele suporte, né? Porque não é aquele, esse crime não foi apropriado por Deus. Então a gente sabe que a gente não deve fazer isso. Então, se a gente. Então, todo familiar tem esse suporte nessa casa. Então, tudo bem, se eu casar, como que fica esse suporte? Esse suporte continua, o suporte de lá continua a ser da mulher. Então, se praticamente, se, se haverá o crime entre o homem ou a mulher, então aquele suporte não vai ter mais nem lá nem cá, porque praticamente a gente não vai considerar mais aquele suporte, né, daquela casa, né? Porque praticamente, ou de lavar presa, ou de carro que for, então aquele suporte vai deixar de ter aquele suporte naquela casa. Então, praticamente, se a gente separar, então foi o. Então não teve o crime, tudo, então a gente continua e praticamente a gente foi um cupim, né, no suporte daquele cidadão. E aqui do lado de cá também, a filha dele será um cupim que deu naquele suporte. Então, continua, né, esse tipo de suporte, e então a gente sabe que não pode haverá crime entre esse cidadão, porque é Deus que pôs praticamente a casa, e uma casa tem que ser uma casa abençoada, né? Que não pode haverá 3 nessa casa. Então, a casa do cidadão não aceita 3. Então, aquela casa para ser abençoada, então tem que ser os 2, né? Assim que como Deus fez o Adão e a Eva, né? Então, praticamente, fez o Adão e a Eva. Pronto, você pergunta, se não tiver filho, mas tem os anjos de Deus que é o suporte daquela casa, então aquela casa continua a ser uma casa abençoada, porque foi um casamento, né, por Deus, né? Então, praticamente, aquela casa continua aquela casa abençoada, né? Então, praticamente, então a gente não pode, praticamente, um filho, né? Uma filha, o que for, né? Tem que evitar o máximo de haverá um crime, porque aquela casa vai ficar sem aquele suporte o resto da vida, porque nunca vai acontecer, né? De a gente pôr uma outra pessoa, né, naquele lugar, né? E praticamente é igual se morar, vou morar um parente na minha casa,
Mas ele, que parente, que for morar na minha casa, ele não é considerado como naquele suporte. É que seja homem, né, que seja mulher, né? Se seja do meu lado, que seja do lado da esposa, então vai haverá alguma é, conflito entre aquela casa, aquilo não é considerado como suporte, né? Da casa. Então, se o casal tem que casar, ele tem que viver, né? É, ele na casa, ele e seus filhos, né? Então, naquela casa não pode haver outra pessoa, outra terceira pessoa, né? A quarta pessoa que como parente meu, um parente da minha esposa, praticamente, vai dar os entendimentos naquela casa, né? Então, então as coisas de Deus, aquilo que Deus une, né? Então ele não separa, né? Então praticamente o que a gente entende, mais ou menos, é isso, que aquele suporte tem que ser o resto da vida. Pronto, se haverá que o homem morrer, eh, a mulher nunca deveria pôr um outro homem dentro de casa, junto com os filhos, se não casar de novo, para ter que suporte. E o homem, pela mesma forma, né? A mulher morreu, ele não deveria pôr uma mulher na casa se não for presente de Deus, porque se ele morreu, então Deus vai unir um outro para segurar essa casa, né? E aí, como a gente sabe que os filhos não aceitam praticamente, mas isso aí já é um problema dos pais, porque os pais os filhos não deveriam entrar, sim, entre o casamento dos pais, o que acontece, né? Se acontecer, então os filhos tem que engolir, né? E engolir e ficar quieto. Então, se caso aquele filho, aquela filha não tolerar, né? Aquele padrasto, aquela madrasta, que ele que se retira, né? Porque cada um tem que se fazer, né? Sua casa e seu suporte, né? Vai formar o seu suporte para lá, né? E não atrapalhando, né? O suporte daquela casa, né? Para não haverá briga, porque aonde que haverá briga dentro de uma casa, né? Deus revolta quanto a isso, porque aquilo ali é uma coisa que tem que ser por Deus, né? Porque a gente, para morar junto numa casa, né? A própria Bíblia fala que a gente está morando com o inimigo dentro de casa, mas se for uma coisa abençoada por Deus, né? Não são um inimigo, porque uma boa esposa dentro da casa é um suporte bom, a gente depende de uma mulher, né? Depende para tudo, e a mulher também, praticamente, a gente vê por aí que a mulher fala que não depende do homem, mas depende. Querendo ou não, depende. Até para se levar para a sepultura, a gente não vê uma mulher segurando o caixão, praticamente, se for homem é diferente, mas é homem, né? Então, praticamente, se chegar uns homens armados no postão, né? Praticamente a mulher não vai lá se enfrentar. Então, o homem morrendo ou não, ele vai enfrentar, né? Seja pequeno, seja grande, o que for, que seja corajoso, que não seja, mas ele é obrigado, né? Morrer para sua família, né? Para o seu familiar, né? Proteger, porque o homem tem que vir na terra para proteger a sua esposa e seu familiar, sua mãe e seu pai, né? Honrar sua mãe e seu pai. É isso que as coisas de Deus funcionam e um lar, né? E o suporte da casa, né? Se funciona, né? Não importa que a gente se alimenta mal, mas
Aquilo ali é Deus que está habitando naquele, naquele local, né? E depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.